Então, bom dia. Vamos agora para a segunda parte da formação sobre ecumenismo com o nosso formador João Vitor. Muito bem, então, sobre o ecumenismo, né? Eu disponibilizei para vocês, né? Eu sei que não é pequeno e tal, que é sobre um decreto, né? Unitatis et in Gratio, né? Foi escrito pelo Papa Paulo VI à época, justamente no ano de 1964, né? Sobre o ecumenismo, né? Um documento da Igreja. Né? Eu quis propositalmente, né, mandar este documento para vocês, para que vocês tivessem acesso a ele, né? Porque eu queria que vocês vissem como está construído o argumento, que vocês vissem a forma, né? É muito interessante como a Igreja ela tenta manter essa estrutura de carta, né? Essa coisa ligada aos primeiros cristãos. E sem falar da riqueza de interferências que ele faz, fundamentação bíblica, documentos da igreja. Então, um texto muito rico, né? Eu queria que vocês, se ainda não tivessem tido acesso a esse tipo de documento, que vocês tivessem acesso a ele, para experimentar essa forma de argumentação. Então, vejamos. Esse texto está esquematizado em vários títulos, né, subtítulos, e logo na sua introdução, né, fala da natureza do movimento ecumênico. Né? Veja, ele vai dizer no segundo parágrafo, né, se vocês observarem, por moção da graça do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele, né, vamos logo primeiro essa parte. Né? Então aí a gente tem esse conceito, né, de ecumenismo. Esse esforço, né, que o próprio Papa ele vem dizer que ele surge de uma inspiração, de uma moção, de um movimento que o próprio Deus, através do Espírito Santo, vem, né, imbuir, vem causar, provocar, tanto na Igreja Católica, quanto nos irmãos separados, que eles chamam assim. Né? Então nós vamos ver quem são esses irmãos separados e com quem é possível trabalhar, né, no sentido de restaurar essa unidade primitiva da Igreja, essa unidade do cristianismo. Eu acredito que vocês se lembrem, né, que lá no ano de 1054 depois de Cristo, nós tivemos o grande cisma do Oriente, né, em que a Igreja Católica se divide há uma segregação. Né? Igreja Católica Ortodoxa, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós tivemos nesse ano, em 1054, esse primeiro grande cisma, essa divisão, que permanece em muitos aspectos até hoje, embora muitas igrejas que foram separadas, elas uniram-se novamente à Igreja Católica. Né? E essa Igreja Ortodoxa ela é reconhecida verdadeiramente como católica também. E já com a reforma, né, nós tivemos o cisma do Ocidente chamado, né, que aí nós tivemos o surgimento do protestantismo, né, através de Lutero, de Calvino, né, de Henrique VIII, através da Igreja Anglicana, né, através do puritanismo. E aí elas foram se subdividindo, né, e se separando cada vez mais. Né? Mas nós temos essas grandes igrejas, né? As igrejas protestantes tradicionais, né? Luteranismo, Anglicanismo, Calvinismo, os três grandes eixos. Né? E aí vai dizer, né, quem pode, digamos assim, participar desse tipo de movimento, porque não é qualquer pessoa, não é qualquer igreja, digamos assim. Né?
participam dele os que invocam Deus Trino, ou seja, tem que acreditar na Santíssima Trindade. Portanto, aí já exclui quem? Os testemunhos de Jeová, por exemplo, que não acreditam na Santíssima Trindade. Qualquer outra igreja, qualquer outro movimento que não creia nisso, não tem diálogo. Não existe esforço. Não há como haver. Os que invocam Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Não só individualmente, mas também reunidos em assembleias. E esses podem participar desse movimento, nesse esforço. Interessante. Cada qual afirma que o grupo onde ouviu o Evangelho é a igreja sua e de Deus. Quase todos, se bem que de modo diverso, aspiram a uma igreja de Deus una e visível, que seja verdadeiramente universal e enviada ao mundo inteiro, a fim de que o mundo se converta ao Evangelho e assim seja salvo para a glória de Deus. Portanto, essas igrejas, segundo o Papa, elas têm este intuito, né, de se expandir para converter almas a Deus. Né? E, portanto, por ter esse intuito, por acreditar na Santíssima Trindade, por ter esse desejo de formar uma comunidade única, por conta disso, há uma abertura possível de se dialogar. Muito bem. A Igreja, ela estabeleceu, né, através deste documento e de outros, né, alguns princípios dela para que ela pudesse lidar com esse tipo de diálogo, que não é fácil. Não é fácil. Só fazendo um parêntese, né, é que nós não podemos confundir, já que as condições para que se participe desse debate é crer na Santíssima Trindade, é querer que Jesus seja o Senhor do mundo e seja espalhada a toda criatura, né? É diferente do diálogo interreligioso. Né? Porque, obviamente, por exemplo, o Islã, né, tem um outro eixo doutrinal, é uma outra religião, né, e tem outras modalidades de crer. E aí não há ecumenismo, há diálogo interreligioso. Ou seja, o Islã não é cristão, né? O Islã é o Islã. O judaísmo não é cristão, é o judaísmo, é uma outra religião. Assim como as religiões de origem africanas, né? Que se dividiram, o candomblé, o amacumba, ou qualquer outra dessas que não tem essa questão da Santíssima Trindade, enfim, são outras religiões. O que há nesse caso é o diálogo interreligioso, não há ecumenismo. O ecumenismo ele tem que estar nessa órbita cristã, que o princípio é a Santíssima Trindade, e por sinal, né, quem, né, vocês procurarem na Bíblia, não está explicitamente a Santíssima Trindade. Quem veio dar esse sentido, né, descobrir, investigar e tornar isso forte foi a Igreja Católica. Né? Portanto, há um germe católico, há um princípio católico. Né? Quer dizer, crer na Santíssima Trindade é coisa de católico, né? E que as outras igrejas herdaram. Então há um princípio comum, não surge do nada, tem que ser cristão. E aí o primeiro aspecto que o Papa coloca para nós meditarmos, né, é a unidade da igreja. Ele fala de fato que a igreja de Cristo e tal, né? E aí ele fala algo bastante importante, né? Aqui no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo. Para estabelecer esta sua igreja santa em todo o mundo, até a consumação dos séculos, Cristo outorgou, né? E aqui a nossa jurista, ela com certeza sabe melhor do que nós, né? No sentido de outorga, ao colégio dos 12,
o ofício de ensinar, governar e santificar. Dentre eles, escolheu Pedro, sobre quem, após a profissão de fé, decidiu edificar sua igreja. Então, vejam que o Papa ele nunca vai perder isso de vista, que ele está falando a respeito do ecumenismo. Ele sempre está reafirmando. Né? Vejam, assim como ele disse que as igrejas eles creem que é a igreja de Jesus, obviamente nós não podemos abrir mão, principalmente nós, né? Nós temos que ter isso muito claro, que Cristo ele outorgou, né? Ele determinou, ele deu inteiramente, total autoridade, né? Àquele colégio dos 12, né? E especificamente a Pedro. Nunca se pode perder isso de vista, né? Como nós vamos ver mais na frente. Mesmo porque, né, um dos princípios do ecumenismo é justamente que para você ser ecumênico, primeiro você tem que ser autêntico. Não se pode falar em ecumenismo se você vilipendia a fé, se você retira elementos. Digamos, eu quero ser ecumênico, então vem um irmão protestante, né? Então eu vou tirar as imagens da minha casa, vou tirar a cruz. Né? Vai ter um rito ecumênico, então vai ser aqui na igreja de Santo Expedito. Não, então vou levar ele para a igreja de Santo Expedito porque lá o crucifixo não tem cruz. Não vou levar ele para Aparecida porque lá tem um cruz crucificado e eles abominam essa ideia. Opa! Isso não é ecumenismo. É preciso que primeiro sejamos católicos. Né? É preciso que nós tenhamos sempre em mente isso. Né? Nós não podemos descaracterizar nossa fé em prol de um diálogo. Jamais. Jamais. Para sermos ecumênicos, primeiro temos que ser legítimos. Temos que ser católicos. Né? E aí, inclusive, o Papa ele vai falar em um outro momento que não basta e de preferência sejam peritos no assunto. Interessante a palavra que ele usa. Sejam peritos na fé, para que se possa discutir. Né? Precisam que sejam gotemianos, né? Estejam imbuídos desse desejo, estejam praticando e vivenciando, né? Meditando a doutrina da igreja. Não pode ser qualquer pessoa. Mesmo porque haveria o risco, né, de uma conversão aí, numa outra doutrina dessas. Não é o que nós queremos. E é claro, também não é o sentido de rivalizar, não é o sentido de rivalidade entre as igrejas. É o sentido do diálogo buscando os pontos que são comuns. Trabalhar esses pontos que são comuns e, a partir desses pontos que são comuns, derrubar falsas impressões, né, que é um dos aspectos que o Papa ele vai dizer também aqui. Né? Quer dizer, qual é a ideia que o protestante tem do católico? Né? Que o católico adora imagem, né? Que o católico ele não lê a Bíblia e nem conhece, que o católico é uma pessoa fria na fé, que é uma pessoa somente devocionista, quer dizer, uma pessoa supersticiosa. Né? Vejam, essas impressões elas têm que ser desfeitas. E uma das formas delas serem desfeitas é pelo diálogo ecumênico. Né? O Papa ele dá, inclusive, essa deixa, né? que se trabalhe por isso. O conhecimento mútuo. Né? Então, você quebrar essas impressões, né, de que católico é idólatra e tal, não sei o quê, que adora Maria. E aí ele vai dizer um item que ele chama de a exposição clara e fiel da fé. É o item 11, né, no parágrafo. Item 11. Exposição clara da fé, página 6. Então ele observa, né, que para se fazer ecumenismo é preciso que todos nós conheçamos verdadeiramente a doutrina do outro. Não pode ser, porque
eu ouvi dizer, alguém falou, não pode ser isso. Né? Então vamos ver aqui, seu católico, o que é que realmente você crê? Vamos ver bem aqui, senhor protestante, o que é que realmente você crê? Para que a partir daqui a gente possa construir algo mais comum, buscar a unidade, quem sabe até se reunir, né, em unidade. Veja, isso não é fácil, gente, obviamente. Porque existem barreiras históricas, existem mecanismos que nos levam a divergir em muitos aspectos. É por isso que o Papa ele também vai dizer que isso ele vai ocorrer apenas a partir da oração. Né? A oração pela unidade. No item 8, ele vai dizer que a oração pela unidade, né, ela é a alma de todo o movimento ecumênico. Porque sem a oração, né, os nossos corações, sem dúvida, eles vão estar mais duros do que já estão. Né? A oração é que vai nos dar essa liberdade, né, de chegar, esse desprendimento, de chegar ao outro e dialogar. Mas vejam, sem perder nunca de visão, não pode nunca perder de visão que a essência da fé, não pode, de forma alguma. Então você vamos analisar aqui, né, a sua doutrina, vamos trabalhar, ver onde nós podemos avançar no sentido de construir uma unidade, né? Tudo isso faz parte desse movimento chamado ecumenismo. Muito bem, voltando um pouco, no item 3, né, na página 2, ele fala do seguinte: ruptura da unidade da igreja, laços de união entre todos os cristãos. Ele vai dizer: comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão da igreja católica, algumas vezes não sem culpa dos homens de um e do outro lado. Aqueles, porém, que agora nascem em tais comunidades, atentem para isso que eu estou lendo para vocês. Aqueles, porém, que agora nascem em tais comunidades e são instruídos na fé de Cristo, não podem ser acusados do pecado da separação. Observe. A igreja é como se ela estivesse dizendo: quem fez a separação tem culpa, mas quem já nasceu separado tem menos culpa. Percebe? Digamos, Lutero provocou, dentro do contexto dele, é claro, a separação. Mas aqueles que vieram depois, que já nasceram nessa fé, têm menos culpa. Né? E aí ele vai dizer: a Igreja Católica os abraça, interessante, com fraterna reverência e amor, pois que creem em Cristo e foram devidamente batizados, estão numa certa comunhão. Observem os termos que o Papa está usando. E a condição, batizado, né? Tem que ter o batismo. A igreja, ela aceita a maioria desses batismos. Grande parte desses batismos que são feitos em igrejas protestantes, eles são aceitos. Né? Então ele vai dizer: pois que creem em Cristo e foram devidamente batizados, estão numa certa comunhão. Certa comunhão, embora não perfeita, na igreja. O Papa ele vem dizer esse aspecto. De fato, as discrepâncias, né, as diferenças que de vários modos existem entre eles e a Igreja Católica, quer em questões doutrinais, né, e às vezes também disciplinares. Por exemplo, né, disciplinar. Na Igreja Ortodoxa, os padres eles não precisam ser celibatários, né, eles podem ser casados. Na maioria das igrejas ortodoxas. Mas o bispo tem que ser
celibatário. Interessante. Na igreja romana, não, questão disciplinar, né? Quer dizer, na igreja católica, o padre ele tem que ser celibatário. O bispo também, da mesma forma. Uma questão disciplinar. Já nas igrejas protestantes tradicionais, né? Anglicana, calvinista, por exemplo, na anglicana já tem até bispas, né? Mulheres sendo bispos, mulheres sendo padres, né? E aí é onde surgem os pontos de divergência, né? E aí ele vai dizer, né? Que acerca da estrutura da igreja, criam não poucos obstáculos, por vezes muito graves, à plena comunhão eclesiástica. Para que maior dificuldade do que a Eucaristia? Porque a igreja ela crê que na Eucaristia há transubstanciação. Ou seja, aquele pão, ele só, depois da consagração, na missa, ele mantém somente o aspecto aparente de pão. Mas essencialmente é corpo, alma, sangue, né? Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Mas para os protestantes, em vários aspectos dele, não há apenas a consubstanciação. Ou seja, ali não há a mudança, há os dois, há o pão e há a substância do corpo e sangue, mas não há transformação. Já para calvinistas há apenas a simbologia, não há mudança nenhuma, nem mesmo espiritual, nem mesmo, apenas simbólica. Quer dizer, são coisas difíceis de você superar. Tem que ser um trabalho, com certeza, que dificilmente você consegue. Né? Mas, enfim, continuando. Né? O movimento ecumênico ele visa superar esses obstáculos. Tudo isso por meio do batismo, tudo isso por crer que existe certa comunhão. Certa comunhão. Apenas para fecharmos essa parte, né, diz assim: por isso as igrejas e comunidades separadas, embora creiamos que tenham defeitos, de forma alguma são despojadas do sentido e de significação do mistério da salvação. Esse e outros aspectos, vocês vão ver que eles, se vocês forem atrás de quem comenta isso, eles batem muito nesses fatos. Quando ele fala assim, né? Por isso as igrejas e comunidades separadas, embora creiamos que tenham defeitos, de forma alguma estão despojados do sentido e de significação do mistério da salvação. Pois o Espírito de Cristo não recusa servir-se delas como de meios de salvação, cuja virtude deriva da própria plenitude da graça e verdade confiada à igreja. Veja, se você for muito ao pé da letra, né, você vai interpretar o seguinte: Senhor Papa Paulo VI, Sua Santidade, um outro Papa, e a tradição inteira da Igreja, ela fala que nulla salus extra ecclesia, não existe salvação fora da Igreja. Então, como é que o Senhor vem falar dessa salvação às igrejas separadas? E aí é que você tem que interpretar o documento como um todo para que você não caia nessa. Né? Vejam, quando o Papa ele está falando nisso, é como se ele estivesse dizendo assim: nessas comunidades separadas existe catolicismo nessas comunidades. Entende? Há traços, há sementes, há verdadeiros aspectos, germes, sabe? Que são católicos, que estão nessas comunidades separadas, nessas igrejas. E isso conduz à salvação. E Deus, pela sua misericórdia, se utiliza de todo e qualquer meio possível, né? Digamos assim. Deus ele não se furta, ele não, é como assim, Deus ele aproveita tudo. Deus ele aproveita tudo. Seria nesse sentido. Né? E é isso que ele vai dizer justamente no final, né?
Pois o Espírito de Cristo não recusa servir-se delas como de meio de salvação, cuja virtude deriva, aí é que está, né? Cuja virtude deriva da própria plenitude da graça e verdade confiada à Igreja Católica. Né? O que ele está dizendo aqui, gente, é o seguinte: esses pedaços de catolicidade que existem nessas igrejas, elas vão conduzir à Igreja Católica. E aí é que está, vão conduzir à unidade. Né? Esses pedacinhos, eles vão conduzir a isso. Muito bem. Prosseguindo, ele vai falar do movimento ecumênico, né, propriamente dito. Ele vai falar no segundo parágrafo. Né? Por movimento ecumênico, entende-se as atividades e iniciativas. Atividades e iniciativas, quer dizer, não pode ficar somente no discurso. Que são suscitadas e ordenadas, segundo as várias necessidades da igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. Tais são, primeiro, todos os esforços para eliminar palavras, juízos e ações que, segundo a equidade e a verdade, não correspondem à condição dos irmãos separados. É o que eu falei para vocês. Vamos sentar aqui e vamos saber o que você crê. Né? Vamos tirar apenas o que eu acho que eu creio sobre você. Vamos direto ao que você crê. Então, eliminar o juízo de valor, digamos assim, pré-concebido. Depois, o diálogo estabelecido entre peritos competentes. Olha aí, protenianos. Trabalho para vocês. Peritos competentes em reuniões de cristãos das diversas igrejas e comunidades, organizadas em espírito religioso, em que cada qual explica mais profundamente a doutrina de sua comunhão e apresenta com clareza, olha aí, não pode vilipendiar a fé, não pode esconder. Na Igreja Católica, Maria tem Maria, não é Maria. Como assim Maria? Opa, explique direito, rapaz. Maria na igreja ocupa o culto de superdulia, não é isso? Superdulia, hiperdulia, acima da veneração que é dada aos santos, contanto inferior à latria. Opa, preciso que isso seja claro. Não dizer, não, Maria foi uma mulher. Não, senhor, Maria é na igreja pessoa, intercessora, entende? Mulher, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Rainha, por isso, porque Jesus é rei. Não pode esconder essas coisas no diálogo. Tem que ser claro. Né? Tem que ser claro. E aí cabe a perícia, né? No caso, o perito competente, né? Dizer por A mais B a fundamentação. Né? É o livro do Apocalipse, né? A mulher que veio em cima, que tem a lua nos pés e na cabeça a coroa, né? É a mulher que vai visitar a sua prima e lá o João Batista, a barriga dela, né? Se enche do Espírito Santo, né? E começa a dizer, né? De onde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor? Pois só de ouvir a tua voz, né? Então, é o Magnífica, que Maria também se enche do Espírito Santo, e tem lá uma relação com o canto de Ana, né? Canto de Ana. Quer dizer, tudo isso cabe ao perito competente argumentar. Né? Obviamente, em diálogo em caráter fraternal. Né? Não no sentido de estar debochando da conhecimento do outro. Né? Portanto, né? Com esse diálogo, todos adquirem um conhecimento mais verdadeiro e um apreço mais justo da doutrina de vida de cada comunhão. Então, estas comunhões conseguem também uma mais ampla colaboração em certas obrigações que a consciência cristã exige em vista do bem comum. E onde for possível, reúnem-se em oração unânime, ou seja, comum, né? Enfim, todos examinem sua fidelidade à vontade de Cristo acerca da igreja e, na medida da necessidade, levam rigorosamente por diante o trabalho de renovação e de reforma. Exatamente isso. Só para
arrematar essa parte, né, para vocês verem. Como o Papa, né, muita gente acusa esse Papa dele não ser católico. Tem gente que diz que ele foi até, que ele morreu, ou que sequestraram ele, colocaram ele no lugar. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Sobre o Paulo VI. Paulo VI. Né, que bota umas fotos dele, mostrando que o nariz dele é diferente. É sobre os segredos de Fátima. Depois vocês procuram. Segredos de Fátima. Diz que o Papa ele foi capturado e tal, e que esse Papa que está no lugar, ele é um charlatão, sabe? Enfim, tem toda essa discussão, dizendo que ele não era católico coisa nenhuma, que ele veio para destruir a igreja, né? Mas vejam o que ele diz aí, no final do outro parágrafo. Né? Nós cremos que esta unidade subsiste indefectivamente na Igreja Católica. Esperamos que cresça de dia para dia, até a consumação dos séculos. Quer dizer, na verdade, o que o Papa está dizendo, gente, é que todo esse discurso ele deve levar à Igreja Católica. Porque é na Igreja Católica, como ele está dizendo aqui, que subsiste, que há a plenitude dos meios de salvação. E esse é um outro termo que o Concílio Vaticano II usa. Né? A plenitude dos meios de salvação. Onde há as maiores possibilidades de se salvar. O Papa ele levanta um outro aspecto, né? Que é a questão do próprio testemunho dos católicos para que esse diálogo ele seja mais vivo. Ele vai dizer o seguinte, né? Embora a Igreja Católica seja enriquecida de toda a verdade revelada por Deus e de todos os instrumentos da graça, os seus membros, contudo, não vivem com todo aquele fervor que seria conveniente. Ele vai dizer que isso atrapalha o diálogo. Mas é claro, né? Veja, você vê católicos que vão ao centro espírita, você vê católicos que vão à macumba, né? Você vê católicos que são cheios de superstição. É claro que isso atrapalha. Qual a imagem que a pessoa vai ter do católico? Você vê o católico que tem a Bíblia lá na estante, mas que nunca abre, está cheio de poeira lá. Normalmente é aquelas que tem até a fotinha do Papa, né? Bem grandona, imensa, né? Não dá para você levar para lugar nenhum aquilo, porque, sinceramente, é enorme, grande, pesado. Um enfeite, né? Uma coisa. Quer dizer, esse contra-testemunho, ele atrapalha nesse diálogo. Né? Atrapalha bastante. Muito bem. E aí, para arrematar esse tópico, ele vai dizer assim: nem se passe por alto o fato de que tudo o que a graça do Espírito Santo realiza nos irmãos separados pode também contribuir para a nossa edificação. Ele vai dizer que dentro dessas comunidades há sim ação do Espírito Santo. Existe. E que essas ações elas conduzem à Igreja Católica. Muito bem. Aí vai entrar no segundo capítulo, que ele fala da prática do ecumenismo. Ele vai dizer da renovação da igreja e sua importância e necessidade. Né? E aí ele vai dizer algumas coisas aqui que com certeza gera polêmica. A igreja peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perene. Como instituição humana e terrena, a igreja necessita perpetuamente desta reforma. Assim, se em vista das circunstâncias das coisas e dos tempos houve deficiências, quer na moral, quer na disciplina eclesiástica, quer também no modo de anunciar a doutrina, modo que deve cuidadosamente distinguir-se do próprio depósito da fé, tudo seja reta e devidamente restaurado no momento oportuno. Veja, é preciso ler com cuidado. Porque ele fala de supostos erros da igreja. Né? Ele fala de erros passados. Né? Inclusive tem um cântico penitencial que não é litúrgico, né? Que também eu suspeito que seja da TL, tenho quase certeza. Né? Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, né?
fica dizendo, olha, esses erros, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Então aqui ele fala desses erros passados, né? Só que ele no final ele se redime, porque realmente seria muito dramático ele dizer desses erros da igreja, considerando que a igreja é infalível, né? A igreja, para nós, ela é infalível, só que infalível na moral e na doutrina, não é isso? Na moral e nos costumes. A igreja ela goza dessa infalibilidade, né? Por ter sido instituída por Jesus. Por isso que ele não esqueceu de dizer, né? Modo que deve cuidadosamente distinguir-se do próprio depósito da fé. Esse depósito da fé é isso que eu estou falando, essa infalibilidade. Essa garantia de que na igreja ela goza desse preceito divino. Muito bem. Ora, o Papa ele falou do testemunho, né, que os cristãos eles devem ter para que esse movimento seja forte, e ele vai dizer a conversão do coração, no item 7. Não há verdadeiro ecumenismo sem a conversão interior. Óbvio, né? Porque a conversão interior é o que nos faz mais católicos, o que nos aproxima mais de Deus, né? Se nós não nos convertermos, obviamente nós não vamos converter ninguém também. E nem vamos ser verdadeiramente católicos. Então é necessário que haja esse aspecto. Já falamos sobre esses vários outros aspectos do ecumenismo, né? Lá na página 7, ele fala sobre igrejas e comunidades eclesiais separadas da Sé Apostólica Romana. Aqui ele vai falar duas categorias de cismas, né? Ele vai falar do Oriente e do Ocidente. Do Oriente nós vamos ter as igrejas ortodoxas, né? E no Ocidente as igrejas protestantes. E aí nós temos o caso bastante interessante da igreja anglicana, né? Que é uma igreja que foi, no princípio, bastante parecida com a católica, né? Mesmo que a sua fundação ela não estava ligada necessariamente à doutrina, mas a questões políticas, né? E tem um número muito grande de conversões dessa igreja na igreja católica, né? E, obviamente, isso também está moldado pelo diálogo ecumênico, né? E se descobrir, olha, nós somos mais parecidos do que nós pensamos. Quer dizer, nós temos menos diferença do que nós pensávamos. Então, que tal nós voltarmos para a Igreja Católica, né? Que tal juntar nossos panos, né? E nos reunirmos? Bem, acho que essa última parte, para nós, ela não interessa tanto, né? Mas só para que essa questão das igrejas ortodoxas é um tema complicado. São muitos anos de divisão e tal, né? Por isso que o Papa ele quis dizer bem aqui no item 8, né? O seguinte, no item 16, aliás, página 8. Por isso o Sagrado Concílio, para tirar todas as dúvidas, declara que as igrejas do Oriente, né, conscientes da necessária unidade de toda a igreja, têm a faculdade de se governarem segundo as próprias disciplinas. Eu falei para vocês no celibato. Mas conforme a índole de seus fiéis, mais aptas para atender ao bem das almas. A observância perfeita deste tradicional princípio, nem sempre respeitada, é condição prévia e indispensável para a restauração da união. De certa forma, é dizendo que as igrejas do Oriente elas têm autonomia, né? E que elas são sim católicas, né? Só que há de haver um maior empenho no sentido de voltar à unidade, né? Eu sei que fica muito vago falar das igrejas ortodoxas, porque existem
igrejas ortodoxas diversas, né? Mas, por exemplo, aqui lá em São Paulo, por exemplo, não sei se vocês assistem a TV Canção Nova, tem dia de domingo uma missa no rito, meu Deus, como é o nome? Sírio-Libanês, que é de uma comunidade ortodoxa que tem aqui no Brasil, entre outras, que é católica. É ortodoxa, católica. Está em unidade com a Igreja Católica. Então, há essas que já estão em unidade com a Igreja, há outras que não estão. Normalmente, o grande problema, entre várias questões, né, por exemplo, há um grande debate a respeito da infalibilidade papal e em relação ao colegialismo, né, ao concílio. Para os ortodoxos, né, essa questão da infalibilidade ela é mais difícil de ser entendida. Mesmo porque lá eles têm um patriarca. Então é uma questão difícil de ser dialogada nesse sentido. Né? Questão, que o Papa é infalível. Mas e a questão do concílio? O concílio é que deveria, não sei o quê. Entende? Então essas questões elas despertam o debate, né, entre essas igrejas. Muito bem. Mas assim, sem nos alongar mais, porque eu acho que já deu para compreender mais ou menos a cerne da questão, né? Que esse movimento, né, ele deve se pautar ainda em outras questões. Por exemplo, o estudo da Sagrada Escritura. Quer dizer, um aprofundamento maior por todas as igrejas em dialogar a respeito, né, dessas Sagradas Escrituras. E, obviamente, isso irá conduzir a Igreja Católica. Esse maior estudo. A vida sacramental, sobretudo a respeito do batismo, né, viver o batismo. Isso deve conduzir ao ecumenismo. A vida com Cristo, né, através da liturgia e da moral. Quer dizer, vai dizer o seguinte, né? A sua fé em Cristo produz frutos de louvor e ação de graças pelos benefícios recebidos por Deus. Há também entre eles, né, os irmãos separados, um vivo sentido da justiça e uma sincera caridade para com o próximo. Esta fé operosa produziu não poucas instituições para aliviar a miséria espiritual e corporal, né? Hospitais, né? Instituições de caridade, e diz que tudo isso conduz à fé em Cristo, né? E deve conduzir a igreja. E aí, como encerramento, quer dizer, assim, após termos o exposto brevemente, as condições segundo as quais se pode exercer a ação ecumênica e os princípios pelos quais ela deve ser orientada. Olhamos com confiança para o futuro. Né? Então, essa escrito por Papa Paulo VI, né? Como se deve, né, se fazer o ecumenismo, né? Lembrando que ecumenismo não é diálogo interreligioso, lembrando que ecumenismo não é esconder a sua fé, mas de modo muito claro expô-la, né, e discuti-la, né? E aí ver através desses esclarecimentos formas de se aproximar de uma maior unidade, né, de uma maior aceitação para o bem, né, do mundo inteiro, né, de levar Cristo ao mundo inteiro. Assim eu considero encerrado essa parte sobre o ecumenismo e abro as demandas, se existirem demandas.